das vezes a gente até fala, o irmão é ruim, meu vizinho é ruim. Não, é o próprio Deus que permite, para que a glória do Senhor se manifeste. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas passavam, via eu ali, onde eu vendia droga, e muitas pessoas passavam e não tinha coragem de falar, Jesus te ama. E ali, aquilo ali, eu me entristecia muito, irmão. Porque a palavra do Senhor tem que ser cumprida aqui, ó. Ide pregar o evangelho a toda criatura, independente de quem seja. Se Jesus, meus amados, ele não faz acepção de pessoas, quem somos nós para fazer? Nós não somos nada, nós não somos dignos de nada, nós não somos merecedores de nada. A palavra diz que nós dormimos e acordamos porque a misericórdia dele nos sustentou. Ou vocês acham que nós estamos aqui porque nós somos bonzinhos? É a misericórdia do Senhor que nos alcança todos os dias. Aleluia, Jesus. Mesmo nós sendo falhos, mesmo nós sendo os pecadores, mas a misericórdia dele nos alcança todos os dias. Aleluia, Jesus. E Jesus, aleluia, ele pergunta àquele homem, o que tu queres que eu te faça? E aquele homem, louvado seja o nome do Senhor, com um milagre na frente dele, ele chega para Jesus e fala, Senhor, não tem ninguém que me ajude quando as águas é agitada. Louvado seja o nome do Senhor. As frustrações, meus amados, ela faz com que nós perdemos aquilo que Deus tem para nossas vidas. Aquele homem estava de frente com o seu milagre. Só que aquele homem, ele só queria saber de questionar. É o que eu falei aqui na estante. Você vai ficar questionando, você vai ficar parado, ou você vai correr atrás do seu milagre. Por que você vai ficar parado? A Bíblia diz que Jesus ele vai passando, louvado seja o nome do Senhor, e havia um homem por nome de Bartimeu. A Bíblia diz que Jesus, aquele homem, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E o interessante, aleluia, é que quando aquele homem clamava, o povo o repreendia para que ele se calasse. E o interessante é que quanto mais ele se calar, quanto mais o povo repreendia, mais ele gritava. Possa ser que você ainda não tomou uma decisão na sua vida, pensando no que o povo vai falar. Eu, louvado seja o nome do Senhor, passei o ano de 2014 todinho. Rapaz, eu vou me converter, vou aceitar Jesus, como vai ser a minha vida? E agora, as mulheres, as festas, os amigos. Irmãos, eu tinha um amigo, que aquele ali, para mim, não saiu da barriga da minha mãe, mas para mim aquele ali tinha saído, como se fosse da mesma barriga da minha mãe. Fechava comigo 10 a 10, foi o que mais tentou contra a minha vida. Então cuidado, louvado seja Deus, a quem você está depositando a sua confiança, falando, aqui é meu amigo, aqui é meu parceiro. Este homem, louvado seja Deus, eu depositava a minha confiança nele. E todas as duas vezes que ele armou para a minha vida, ele me chamou para ir em um lugar e todas as duas vezes eu fui. E depois que eu me converti, Deus usou um pastor para falar comigo que eu fui em um lugar duas vezes, que não fui levado, fui de livre e espontânea vontade. E todas as duas vezes o laço estava armado contra a minha vida. Irmãos, eu passei um ano, irmão, subindo aquele monte de pé de serra e com ódio no coração. Eu falei, eu vou voltar. Tinha pouco tempo ainda na igreja, uns 4 meses mais ou menos. Eu falei, eu vou voltar, vou matar ele e depois eu volto de novo para a igreja. E passei um ano todinho subindo aquele monte de pé de serra. E só vinha ele na minha mente, até um dia que Deus usou um irmão. Na subida do monte, Deus usou aquele homem, ele botou a mão no meu ombro e falou, Deus, ele tira hoje esse ódio do seu coração. Irmão, foi como se Deus tivesse tirado um saco de cimento das minhas costas, irmão. Para vocês terem uma noção que quando esse camarada morreu, eu não queria nem deixar botar esse homem dentro do buraco.
chorando igual uma criança. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é como a irmã falou, né? Tudo aquilo que a gente planta, irmão, a gente colhe. Então a gente temos que ter bastante cuidado, irmão, no que a gente estamos plantando. Louvado seja Deus. Se a gente plantar o mal, a gente vai colher o mal. Se a gente plantar o bem, a gente vai colher o bem. Louvado seja Deus. E aquele povo, ele estava ali impedindo, aleluia, que Bartimeu alcançasse o milagre dele. Mas Jesus para e Jesus fala, chama ele. Jesus não foi até Bartimeu como Jesus foi até o paralítico no tanque. Jesus parou e falou, chama ele. Louvado seja o nome do Senhor. Já pensou se Bartimeu ele se recusasse a ir ao chamado de Jesus? Quantas pessoas, meus queridos, têm recusado o chamado de Jesus? Irmãos, a gente tem um costume, né, pastor Dinho, de falar que, se eu soubesse que o evangelho era bom, já tinha se convertido há muito tempo. Mas a gente tem que passar, irmão, por tudo que a gente passou, para hoje a gente estar na presença de Deus e ver que nada que a gente passou lá fora vale a pena a gente retroceder. Ia para festa, pegava as mulheres que eu queria, droga, arma, mas quando chegava em casa, um vazio. A festa, as mulheres, as amizades, tudo momentâneo. Quando chegava em casa, um vazio. Porque a gente, louvado seja Deus, você pode ir para qualquer festa, você vai se divertir ali no momento, mas o vazio, só o Senhor ele preenche. Aleluia, Jesus. E nesta tarde, louvado seja Deus, o Senhor ele quer preencher esse vazio que está dentro do seu coração. Só que muitas das vezes você pode assim estar falando igual eu falava. E agora? Eu vou ser evangélico? E agora como é que vai ser a sua vida? Eu lhe garanto que a sua vida vai ser bem melhor do que é. Aleluia, Jesus. A gente vai passar por problema, vai passar por luta, vai. Mas Jesus ele fala, louvado seja Deus, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Olha que Jesus passou, meus queridos, por cada um de nós, e Jesus em momento nenhum ele desistiu. Ele até rogou ao Pai, falou, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, Senhor. A Bíblia diz, aleluia,